Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus com atenção. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A mesma coisa eu peço ao Senhor, a Deus, que pelo Espírito Santo torne evidente, notório, o mistério do Evangelho para nós aqui e para todos aqueles que possam, pela graça de Deus, ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, gera muita perseguição, né? A pregação do Evangelho puro e singelo, o Evangelho da graça de Deus, a mensagem da cruz de Cristo, ela é uma mensagem que assanha os inimigos da cruz de Cristo. Há um conluio do inferno contra o Evangelho da graça de Deus. Não é moleza pregar o Evangelho, não é. Lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala de uma luta, de um combate, não um combate na arena, na época em voga, né? Mas um combate pela pregação do Evangelho. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Você vê? Para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, grande luta. Ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus, porque ele está falando dele e dos seus companheiros. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta, né? Essa ousadia não veio dele mesmo, mas de Deus, porque é uma ousadia em Deus para pregar o Evangelho com muita luta, com muita resistência, com muito adversário, inimigo, e não é fácil, né? Então, essa coragem de Paulo foi dada pelo nosso Deus. Ele diz aqui: as lutas acompanham aqueles que pregam o Evangelho. Se você quiser luta, combate, perseguição, incompreensão, prega o Evangelho. Basta você pregar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo,
o evangelho da cruz de Cristo, e você vai ter muita luta. Muita luta. E Paulo, pelo versículo que iniciamos, ele pede, né? Ele faz um pedido de oração, né? Ele pede aos irmãos para que orassem por ele, né? Para que o evangelho se tornasse notório, o mistério do evangelho, né? O diabo não dorme, irmãos. O diabo não dorme. Ele não tira férias. Ele não descansa. O diabo não brinca. Deus não brinca. O diabo também não brinca, né? Ele age na mente, no entendimento e nas emoções das pessoas o tempo todo. E Paulo disse lá em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos aí notar o interesse do diabo, não é? Qual é o interesse do diabo? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você viu o interesse de Satanás no mundo, na igreja, é ocultar o Evangelho das pessoas, né? E Paulo, ele disse também em Efésios capítulo 3, verso 8, ele fala novamente do Evangelho, o Evangelho das insondáveis, incompreensíveis riquezas de Cristo, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja bem, irmãos, Paulo diz aqui, ele diz assim: me foi dado a graça para pregar o Evangelho. Me foi dada a graça para anunciar o Evangelho. Nós só podemos pregar o Evangelho pela graça. E Deus nos deu graça para pregar o Evangelho. E ele diz aqui o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, não é? Nós não fomos chamados para pregar outra coisa. Você precisa perceber isto no texto. Ele diz que Deus nos deu a graça para pregar o Evangelho. Não fomos chamados, irmãos, para pregar política. Nós, os nascidos de Deus, não. Nós não fomos chamados para anunciar economia neste mundo. Nós não fomos chamados para falar da indústria, seguridade social. Já tem gente que faz isso. Se você é um professor, certamente você vai fazer isto. E não há erro nenhum em fazer isto. Mas aqui a coisa é diferente. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para pregar temas do cristianismo. Irmãos, nós não fomos chamados para pregar nem mesmo os assuntos derivados do próprio Evangelho. Nós fomos chamados
e Deus nos deu graça para falar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, porque o tudo de Deus está colocado no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho, irmãos, é a única mensagem que Jesus mandou pregar e que tem o poder de salvar o pecador. A única. Não é? O Evangelho neste país se tornou algo muito raro. Muito raro. Não é? Quando nós não pregamos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, estamos falsificando o ministério. Certamente. Pense. Vou mexer agora. Espero que não esteja mexendo com você. Mas pense nas mensagens pomposas pregadas por pregadores pomposos sobre tudo, mas nada do Evangelho. Quando você, irmão, liga a televisão para ouvir esses pregadores, é sinal que você também não crê no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Viu? Quando você vai ouvir essa gente que nada tem com o Evangelho, é sinal que você não é de nada também, que você não crê em nada. É por isso que você vai, para ouvir aquilo que não é o Evangelho, aquilo que faz a contramão do Evangelho. Não é? Então, o que Paulo pregava? Paulo pregava o Evangelho e mais o quê? E mais nada. Ele pregava o Evangelho, apenas o Evangelho. Não é? Paulo, no texto que foi lido de Efésios 3:8, ele usou uma palavra interessante, né? Você quer ler novamente o texto? Efésios 3:8. 3:8. Isso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A sua versão diz assim, usa a palavra incompreensíveis. A versão que estou usando usa a palavra insondáveis. Irmãos, o que é algo incompreensível? Que não se pode compreender, que não se pode penetrar, que você não consegue desvendar. Né? O que é uma coisa insondável? É algo que não é possível sondar, que não se pode penetrar, que não se pode compreender. Estamos falando do Evangelho. O Evangelho é exatamente isso. É um mistério profundíssimo e impenetrável. Irmãos, o que há no Evangelho é tão insondável, irmãos? O que há no Evangelho que é impenetrável, incompreensível, que é misterioso, que é insondável? O que há? Tem algo no Evangelho que o conhecimento humano não consegue desvendar, não é? Somente o conhecimento de Deus, a administração de Deus pode fazer.
Então o Evangelho tem algo insondável, incompreensível. É por isso que nós precisamos da revelação. O Evangelho tem algo misterioso. Paulo pediu oração para que, quando ele pregasse o Evangelho, o mistério do Evangelho fosse desvendado, né? A palavra notório, fosse desvendado o mistério do Evangelho para as pessoas. Então nós precisamos da revelação. Da revelação. E Efésios 2, Efésios 3, capítulo 3, versículo 3, eu acho. Vamos ver, Efésios 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Você viu aqui? Como me foi este mistério insondável, incompreensível, manifestado, agora veja, pela revelação de Deus, pelo seu Espírito. É Deus, irmãos, tornando conhecido o Evangelho. Então você descanse, porque não é compromisso seu, não é responsabilidade minha. Eu prego o Evangelho, mas quem vai tornar conhecido, revelado é Deus, irmãos, é Deus. Se você está chateado porque não tem muita gente aqui, brigue com Deus. Eu estou pregando o Evangelho, você também, com sinceridade, com honestidade, com pureza de coração, com graça, com amor, e é Deus que vai fazer a obra, né? Se você não está contente, vá diante de Deus, fale com Ele. Por que o Senhor não revela? Converse com Ele, né? Porque a responsabilidade é de Deus, é de Deus. Alguém conversando comigo, esta pessoa então disse assim: eu estou muito desanimada. Eu estou desanimada com o Evangelho mesmo. Eu falei: mas olha, você é uma das primeiras pessoas, eu não me lembro de alguém ter dito isso, que está desanimado com o novo nascimento, com o Evangelho, que está desanimada com a palavra. Por que você está desanimada com o Evangelho? Ela disse: porque esta palavra não me renasce. Eu escuto, mas não me muda. Eu sou uma pessoa que guardo mágoas. Ela disse para mim: eu guardo mágoas nas pessoas. Não tem jeito de se livrar disso. Eu falei: se é assim, de fato você precisa nascer de novo. E tem jeito. Ela disse: mas eu estou desanimada. Eu estou desanimada porque aquelas pessoas que eu gostaria que fossem regeneradas não querem nada. Então eu disse: quer dizer que você está pronto para ir para o inferno com elas? Você pode orar por elas, pregar o Evangelho, ter esperança, buscar a salvação delas no Senhor, mas você não precisa desanimar por causa disso, né? Se os seus não querem, fazer o quê? Fazer o quê? Vai ser assim mesmo. Você não leu na palavra? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, marido vai, mulher vai ficar, vice-versa. Pai vai, filho vai ficar, vice-versa. Vai ser assim, irmãos. Então, aí eu coloquei alguns textos para ela, mostrando que ela tinha que levar diante do Senhor
e dizer ao Senhor o seguinte: Senhor, eu não consigo nada. Pode falar com o Senhor. Você está até falando com a pessoa errada, porque você está falando com alguém que não pode lhe ajudar. Eu não tenho como lhe ajudar, mas Deus pode. Então Deus, você fale com Ele. Disse: Deus, eu não consigo, eu sou terrível. Fale com Deus, porque Deus vai lhe ouvir. Eu sou terrível, Senhor. Eu sou aquele cabelo na venta. Eu sou... Então, eu não consigo. Eu sou um fracasso total. Diga isso para o Senhor todos os dias. Eu não consigo nem crer. Então, deixa o assunto com o Senhor. Resolva para mim essa questão. E confesse a palavra. Confesse a palavra. Eu tenho um carinho muito grande por Gálatas 2:20. Eu poderia pregar, não vamos ler agora, eu poderia pregar Gálatas 2:20 só nesse versículo, anos e anos, porque é demais, Confesse, mesmo não sendo a experiência, você confesse. Diga isto para o Senhor: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo. E confesse que você está crucificado com Cristo. E uma hora dessa, o Senhor desvenda, o Senhor revela. E você nasce de novo. Tem gente que nasce de novo rapidinho. Tem gente que demora anos para nascer de novo, irmãos. Agora, o que nós não podemos é deixar de pregar o Evangelho. Não podemos, porque é Deus que torna o Evangelho conhecido. Não há quem possa descobrir o Evangelho e se apossar dessas riquezas do Evangelho por iniciativa própria e pelo seu próprio poder. Quem quiser abordar o Evangelho filosoficamente e tentar compreendê-lo por si mesmo, digo já, desista logo no começo, pois nunca poderá fazer isso. Depois de sermos revelados, não significa, irmãos, que sabemos tudo, mas na medida em que vamos crescendo em Cristo, vamos ficando cada vez mais maravilhados ante este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Viu? Se você não é isto, meu irmão, você está numa posição perigosa, viu? Porque cada dia que passa, a gente fica mais, pelo menos, eu fico mais maravilhado com a cruz de Cristo, com Jesus. Eu disse hoje cedo que desde abril de 1984, quando eu estava numa manhã neste local, mais ou menos ali onde a Marta está sentada, e alguém daqui deste velho púlpito de madeira, tosco, aqui que não é bonito, estava anunciando o Evangelho. E eu criei na minha morte, na minha ressurreição com Cristo, que Cristo era a minha vida. A partir daquele momento, eu digo para os irmãos, desde abril de 1984, eu estou vivendo os meus melhores dias, apesar da bagaceira em volta. Eu estou vivendo os meus melhores dias, porque descobri um segredo, o segredo de Deus. Não mais
eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós vamos precisar da eternidade toda. Se você não gosta de ouvir o Evangelho, de estudar o Evangelho agora, viu? Saiba já que para a eternidade você não vai, porque o assunto lá também vai ser a graça, o Evangelho de Deus. Nós vamos precisar da eternidade toda. Cristo e o Evangelho não são obscuros para nós, não são, mas são inesgotáveis. Obscuros não, inesgotáveis sim. O Evangelho foi revelado, mas continua inesgotável para nós. Então, no texto que iniciamos, diz assim: e por mim, Paulo está falando de oração, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, o que é o mistério do Evangelho? Que mistério é este? O mistério do Evangelho tem a ver com a proposta do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu sempre estou aqui trazendo para os irmãos este conceito de Evangelho, não é? Porque o Evangelho, etimologicamente, ele é boas novas, boas notícias, notícias boas, frescas, gostosas. Mas o Evangelho, irmãos, não é só um conceito. O Evangelho é também um conteúdo. E o conteúdo do Evangelho, preste atenção, porque aqui está o mistério. O conteúdo do Evangelho consiste no seguinte: nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida, Cristo vive em nós, irmãos. Viu? Nós morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. E a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo nos trouxe libertação total do pecado. Total, irmãos. Irmãos, no Evangelho, a morte de Cristo é a nossa morte. No Evangelho, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. No Evangelho, estamos identificados com Cristo. E Ele conosco, eu nele, Ele em nós, eu nele, Ele em mim, nós nele, Ele em nós. Irmãos, como diz a palavra de Deus, no Evangelho, nós estamos em Cristo e Ele está em nós. O Evangelho propõe a identificação do pecador no sacrifício de Cristo. O texto que os irmãos conhecem de cor: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Irmãos, a proposta do Evangelho é identificar o pecador no sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz, Cristo me introduziu nele. Na ressurreição, Cristo se introduziu em mim, em nós, pelo Espírito Santo. Irmãos, no Evangelho,
não somente os pecados, mas também os pecadores foram transferidos para Cristo na cruz. Cristo não morreu somente com os pecados, mas também com os pecadores que estavam nele. Irmãos, que estavam nele. Irmãos, morremos com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós ganhamos a vida dele. E essa é a outra nova, preciosa e graciosa do Evangelho de Deus. Cristo em nós é o projeto eterno de Deus, desde antes da fundação do mundo. Cristo em mim, Cristo em nós, vivendo a sua vida, com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Irmãos, não tem nada melhor. Não tem nada melhor e não tem nada maior do que isto. Jesus exerce em nós a maior suficiência do universo. Isto basta. Para mim, basta. A suficiência de Cristo. Estou empolgado com Ele. Ele vive em mim. Não é, irmãos? Ele vive em mim. É o Evangelho. Se você não crer, você está perdido. Você pode crer em muitas coisas. Se não crer conforme o Evangelho, segundo o Evangelho, você está perdido. Irmãos, é muito comum se ouvir a seguinte afirmação: eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Evangélica. Como que se evangelho fosse religião, né? Eu sou evangélico. Virou até um negócio assim importante, né? Neste país. Porque há um crescimento falso, não é? Então, eu sou evangélico. Mas isso é dito por costume. A pessoa nem mesmo sabe o que é evangelho, porque o termo evangélico é derivado do evangelho. Então, evangélico, no sentido real do termo, significa aquele que crê no evangelho de Deus. Mas a gente sabe que muita gente não crê no evangelho. Portanto, não pode ser evangélico. Pode ser crente, porque tem crente evangélico e tem crente só crente. Tem crente do diabo, e muitos, irmãos, viu? Então pode ser crente, pode ser uma pessoa religiosa, pode ser pastor, pode ser líder importante, respeitável, pode ser qualquer coisa, menos evangélico, porque para ser evangélico eu preciso de crer no evangelho, irmãos, tá? Então, o que a pessoa está experimentando é a desonestidade, viu? É a desonestidade. A desonestidade faz a pessoa dizer o que ela não é. Entendeu? Então, irmãos, você é evangélico? Você crê no evangelho? Você crê a sua morte, a sua ressurreição com Cristo? Aí você é de fato evangélico, né? A minha morte, a minha ressurreição com Cristo é o mistério do evangelho que precisa ser desvendado para as pessoas e que Satanás não quer que seja desvendado para as pessoas, né? Não vamos, irmãos, confundir os evangelhos
com o Evangelho, viu? O Evangelho está colocado nos Evangelhos, mas os Evangelhos não são necessariamente o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é a obra que Jesus realizou naquele período de 3 dias. Irmãos, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus aconteceu em um final de semana. Começou na quinta-feira e consumou na madrugada de domingo, quando Jesus ressuscitou. Né? E essas experiências, tudo o que aconteceu nesse período diz respeito a Jesus e a nós, porque nós estávamos identificados em Jesus, naquela cruz. Entende? Isto tudo é uma realidade espiritual. O Evangelho é uma realidade espiritual, irmãos, que é preciso que seja revelado para nós, não é? Então o apóstolo Paulo faz o seu pedido. Ele diz: e por mim, porque o assunto é oração. Ele está falando da oração. Então ele diz para os irmãos: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, era tudo o que Paulo estava pedindo. Era tudo o que Paulo queria, irmãos. A gente não vê o apóstolo Paulo pedindo oração para prosperar materialmente. Você não vai encontrar este homem pedindo oração para prosperar materialmente. Você não vai encontrar Paulo orando, pedindo oração para ser curado, pedindo oração para ser aliviado da perseguição e do sofrimento, não é, que estava acontecendo com ele. Não é? Você não vai ver Paulo pedindo para ser celebridade ou alguém notório na sociedade, porque o pastor gosta de ser notório. E Paulo não está pedindo para que, irmãos, orem por mim para que eu seja uma figura notória na sociedade, que todo mundo me conheça. Não, ele está pedindo para que o Evangelho seja notório na sociedade, irmãos, e em todo lugar. Viu? Então, ele queria que o mistério do Evangelho se tornasse notório no abrir da sua boca. Isto aqui é importante demais. Você também quer que o mistério do Evangelho se torne notório ao abrir da sua boca, irmão? Ou você não fala, ou você não gosta de falar do Evangelho. Porque olha o que Paulo está pedindo. Quando eu abrir minha boca para falar o Evangelho, que o Evangelho se torne notório para as pessoas que estão ouvindo. Então, Paulo sabia que não tinha condição nenhuma para ajudar ninguém espiritualmente falando. Irmãos, Paulo sabia que não tinha condições de ajudar ninguém, mas ele conhecia o mistério do Evangelho. Viu, irmãos? Paulo sabia que ele não tinha condições para ajudar ninguém, mas ele conhecia o mistério do Evangelho,
ele conhecia aquilo que funcionava com ele, e por isso ele poderia falar do que estava funcionando com ele, né? Do mistério do Evangelho que ele conhecia e experimentava. Ele não poderia ajudar ninguém, mas ele poderia mostrar o que funcionava com ele, e o que funcionava com ele era o Evangelho. Irmãos, nenhum homem pode resolver nada para você, porque ninguém pode resolver nada para você no sentido espiritual, a não ser Jesus Cristo, só Ele, né? Então, o Evangelho pode. Uma pessoa, certa vez, pediu a minha ajuda espiritualmente falando. Eu não posso ajudar você nisso, foi o que eu disse para ela, porque ela contou o caso. Era uma situação que só Deus poderia resolver, porque quando o pecado está presente, só Deus pode resolver, meu irmão. Então você não pode me ajudar? Não posso. Que pregador é você? Sou um pregador de nada, sou um pregador sem poder, sou um pregador que não tenho condições de resolver nada no sentido espiritual para você. Agora Jesus pode, Ele pode. Então eu não tenho condições de ajudar você, mas se você nascer de novo, você sai dessa situação embaraçosa que você se encontra. Você precisa morrer com Cristo para o pecado, e Cristo vai viver em você sempre. Aí, então, quando aparecer outra situação embaraçosa, você converse com Jesus, que é a sua vida. Você diz para Ele: Jesus, você pode conversar com Jesus. Você acha que Ele não te ouve? Ele é uma pessoa muito mais real do que eu agora com vocês. Então você diz para Ele: Jesus, meu Senhor, cuida disso para mim. Ele não vive em você? Ele não vive? Ele não disse que executa tudo por você? Ele não disse isso? Ele não falou que faz todas as suas obras? Ele não falou que vive em você? Ele não falou que cuida de você, meu irmão? Não falou? Então, quando aparecer qualquer questão, converse com Jesus e diz: Jesus, olha, resolva para mim. Estou deixando o assunto com o Senhor. E Ele vai resolver. Ele resolve. Ele resolve. A situação é embaraçosa, Senhor. O Senhor me tira dessa situação? Ele tira. Fale com Ele, não precisa falar para mim. Você pode compartilhar comigo se quiser. Eu posso ouvir. Mas você tem que falar com Jesus. Jesus, o Senhor resolve isso para mim? Está aí. E Ele vai resolver, irmãos, né? Deixe a situação com Ele. Para encerrar a meditação desta noite, gostaria que fosse lido o Salmo 91, o verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio
a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí vem um cântico extraordinário, o cântico do descansado, à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você vê aqui, irmão, tudo aqui é Cristo, tudo aqui é Cristo. O esconderijo é Cristo. Nós entramos no esconderijo, nós entramos nele, e ele entrou em nós. Se você entrou no esconderijo, tem sombra gostosa para você, tem descanso para você. Por que que tem sombra? Por que que tem descanso no esconderijo do Altíssimo? Jesus é o Altíssimo, Jesus é o Onipotente, Jesus é a sombra, o descanso, Ele é o esconderijo, Ele é tudo, irmãos. Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio. Por que que tem descanso? Sabe por que tem descanso? Porque Ele já fez tudo, e você não precisa fazer nada. Por isso que eu disse, surgiu uma situação, qualquer uma, não precisa ser uma situação embaraçosa de pecado, não. Pode ser qualquer situação aí, não é? Qualquer situação, qualquer coisa que aconteceu, você diz: Senhor, olha, o Senhor resolve para mim, vou deixar com o Senhor, converse com Ele, pode conversar, do jeito que você iria conversar com um advogado, com o pastor, com um conselheiro. Você converse com ele primeiro. Senhor, o Senhor resolve, está aí, entendeu? Então, irmãos, Ele fez tudo na cruz, e a partir da ressurreição Ele faz tudo. Na cruz Ele fez, em mim Ele faz tudo, exatamente tudo. Viu, irmãos? Então, quando você entra no esconderijo, você quer ver aqui, você quer saber se você entrou no esconderijo? Então veja, acaba a agonia, acabam as preocupações. É o Evangelho que Deus nos deu. Aí o camarada canta, né? Aí ele canta. O que ele canta? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Você entrou no refúgio? Se não entrou, não cante não, porque você está sendo desonesto. Mas se você entrou, você pode dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o cântico do descansado em Cristo. Irmãos, você não precisa se descansar, não, porque tem irmão que quer se descansar das situações espirituais. Você não precisa, Ele já colocou você descansado, viu? E aí há uma fortaleza, um refúgio. Eu gosto da palavra fortaleza, porque fortaleza dá uma ideia de poder, de alguma coisa impenetrável. Fortaleza, não é? Então, pergunto aos irmãos, que pecado poderá invadir a fortaleza do Senhor? Que pecado poderá arrombar os portões dessa fortaleza? Que demônio
poderá penetrar nessa fortaleza do Senhor? Hein? Que inimigo poderá entrar lá? Essa fortaleza é Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós. Então, o Evangelho é de fato o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O que eu estou fazendo aqui é algo muito leve. Eu estou sendo muito raso, irmãos, porque a coisa é muito profunda. Eu sei muito pouco do Evangelho, mas o que eu sei para mim basta. Para mim basta. Amém?